Hoje eu vou falar com vocês como foi o meu processo para comprar uma casa completamente sozinha, sem a ajuda dos pais, sem a ajuda de ninguém. Não vindo de uma família rica, não ganhando um salário exorbitante. E os perrengues também que eu passei para você não passar na hora de você fazer o seu financiamento e o pós também. Mas eu vou falar bastante da questão do financiamento, as dificuldades e as pegadinhas para vocês não caírem. Acho que vale dar uma pincelada no meu contexto financeiro. Gente, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de economizar, sempre gostei de guardar dinheiro. Comecei a guardar dinheiro com 6 anos de idade e desde então eu nunca parei. Eu sempre tive algum objetivo ali no ano, em algum momento, de alguma coisa que eu queria fazer ou comprar, e eu sempre guardei dinheiro, economizei para fazer isso. E outra coisa é que eu sempre tive noção do valor das coisas. Meus pais sempre ensinaram a gente, mostraram valores das coisas, compartilharam dificuldades também. Então, tanto eu quanto minha irmã, a gente sempre teve noção das coisas. E outra coisa é que também, mesmo morando na casa dos meus pais, eu já pagava algumas contas que eu era responsável e eu pagava aluguel de uma sala comercial e as contas junto disso, porque eu tinha uma empresa, um estúdio, então eu já tinha noção dessas coisas e eu fazia mercado, algumas coisas específicas, então eu também já tinha noção de valor do mercado, do valor das contas, mas tudo numa proporção assim em família, né? Sozinha é diferente. Mas enfim, eu saí, né, na casa dos meus pais, primeiro morei de aluguel ali por mais de um ano, só que chegou um momento que a minha amiga, ela saiu, ela foi embora para a cidade dela, e eu estava pagando aquele aluguel sozinha, até que eu pensei: "Se eu estou pagando esse valor de aluguel, será que eu não consigo pagar um financiamento na minha casa e do jeito que eu quero?". A casa que eu morava era boa, bem grande, muito espaçosa, só que ela não me dava tanta liberdade para trabalhar, usar a casa para trabalhar como eu queria, então eu comecei a correr atrás disso. Então, eu tô trazendo esse contexto porque, às vezes, você é uma pessoa que está procurando uma casa ou um apartamento para morar e tem outras necessidades. Eu tinha essa necessidade que a casa tivesse uma boa entrada de luz, que ela fosse para uma direção específica, para melhor aproveitamento, porque eu faço fotos e gravações em casa, não só de mim, mas de coisas para os clientes. Então eu precisava disso porque eu não tinha mais estúdio, então eu precisava de uma casa funcional e fotografável. Então tinha esses vários poréns que eu estava buscando, tinha que ser esteticamente bem clean a casa, para eu poder criar, né, cenários, enfim. Mas se você não tem essa questão, fica menos limitante, né, tem alguns outros pontos que talvez você leve em consideração. E a busca foi longa, gente, é aquela coisa igual todo mundo fala, e eu senti na pele. Você sabe quando é a que você quer, tipo, é aquilo e você não consegue mais tirar o olho, lógico, dentro da realidade, né, não tem como a gente ficar almejando uma casa, um negócio assim, que é totalmente fora da nossa realidade. Eu acho que é um ponto a gente ver o que que a gente conseguiria, né, pagar e alimentar um desejo dentro dessa realidade para não se frustrar depois. Então achei a casa clarinha, bonita, com acabamento bom que eu queria, e daí começou todo o processo. Aqui eu vou trazer números redondos para ser mais fácil de exemplificar para vocês. Não são os números reais meu de dinheiro, mas eu vou trabalhar com esses números e os valores das coisas, eu vou trabalhar com uma margem próximo do que foi na minha realidade, o meu financiamento, né, porque eu acredito que varie muito de pessoa para pessoa, de acordo com quanto a pessoa ganha, o valor do imóvel, enfim. Então eu vou trazer a minha experiência com números com uma margem semelhante, mas com números redondos para ficar mais fácil da gente calcular aqui, tá bom? Digamos que você tem lá guardadinho, que você guardou durante anos, 50.000. Vamos trabalhar com esse valor, porque, gente, não adianta, é muito difícil você tentar começar a pensar em comprar algo tendo menos que isso guardado e sem ajuda de ninguém, dos pais, algum parente, ou se você também não é casado, se você vai fazer sozinho, você precisa ter um montante significativo para começar a pensar em investir na compra de um imóvel. Eu vou até pegar minha cola aqui do roteiro, porque são vários detalhes e eu não fazia ideia quando eu fui comprar casa que envolvia tudo isso. Porque, gente, na época que meus pais compraram casa, não era desse jeito, era completamente diferente. Então, hoje em dia as coisas são bem diferentes e talvez os nossos pais não consigam ter uma opinião para ajudar a gente, tá? No meu caso, é um financiamento do Minha Casa Minha Vida.
Eu cheguei a fazer pesquisa e simulação por banco privado, mas não teve a possibilidade, gente. Eu ia conseguir passar no financiamento, mas as parcelas eram gigantescas, um valor assim surreal. Então, eu depois acabei optando pelo Minha Casa Minha Vida. Casas que eram financiáveis pelo Minha Casa Minha Vida. É uma coisa que tem que estar na tua pesquisa. E para isso eu consegui uma corretora, mas ela é uma corretora independente, ela não trabalha para nenhuma imobiliária, e eu gostei muito mais desse tipo de experiência do que trabalhar com imobiliária, mas aí vai de cada um, depende da imobiliária, às vezes que você teve experiência, né. Eu não tive experiências muito positivas, no caso de outras coisas, né, que eu aluguei e tudo mais, mas no caso essa corretora independente foi muito bom, ela me ajudou em absolutamente tudo, nessa parte, nesse processo pré-compra, né. Então você vai ter que fazer um seguro, é obrigatório você fazer esse seguro. Ele não custa barato, ele custa em média de R$ 2.500 e você tem que pagar à vista. Ele vale por 2 anos, eu descobri recém, eu já estou 1 ano e meio nessa casa, e eu não usei, e eu vou falar mais pra frente sobre isso, que as pessoas não te avisam que você poderia ter usado em caso de emergência extrema. No caso, esse seguro, ele é da Caixa, então o Minha Casa Minha Vida é pela Caixa, né, não sei se é feito por outros bancos, e esse seguro eu tive que fazer. Depois vai ter uma taxa de vistoria, talvez eu não esteja falando na ordem dos acontecimentos, mas tem uma taxa de vistoria, que é quando um engenheiro vem avaliar a casa, esse engenheiro vem de outra cidade, porque não pode ter ali um, né, conflito de interesse, então vem essa pessoa para avaliar a casa, ver tudo, para falar quanto que ela vale. E você vai torcer muito que valha mais, porque daí quanto mais eles avaliam um valor maior, mais o banco te fornece o valor do financiamento. Então, digamos que ele avalie em 350.000 a sua casa, e daí é bom que você vai conseguir financiar um pouco mais e dar uma entrada menor, mas tem várias questões de negociação por trás disso também. Então tá calculando um pouquinho mais de R$ 3.000 essa parte. Depois você vai ter que fazer um registro de imóvel e ele custa por volta de R$ 1.200. E eu não sei se esse registro ele muda de acordo com o valor do imóvel. Então é mais uma coisa que precisa pesquisar, porque pode ser que mude de acordo com o valor que o imóvel foi avaliado. Agora, tirando essa parte, né, dessas documentações e tudo que precisa ser feito, tem uma parte que envolve para você passar no seu financiamento, que é quanto você ganha, né? Eles olham tudo isso. Quando é pessoa que é CLT, usa algumas formas diferentes para avaliar, e quando é CNPJ é outra. No meu caso, eu sou uma pessoa CNPJ, então, né, eles avaliam várias coisas ali, histórico bancário e tudo mais. Mas às vezes, mesmo você ganhando bem, gente, eles vão pedir para você te orientar, agente imobiliário, enfim, até a pessoa do banco, né. Aqui, gente, já faz mais quase 2 anos que eu fiz todo esse processo, então alguns detalhes me fogem à mente, mas eu lembrei aqui que sim, a gerente do banco também me orientou a fazer isso, que é fazer uma retificação. O que que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso até o momento que falaram para eu fazer, que é quando, além de você ganhar X, tanto no seu trabalho ou no meu caso sou CNPJ, declarar mais um valor que você ganha no seu CPF, pra mostrando que você ganha mais, né, porque às vezes a gente não declara, enfim. Então você vai contratar um contador para fazer essa retificação para você, e dependendo do quanto você ganha, às vezes vão pedir para você fazer uma retificação de 2.000, de 3.000, 5.000, enfim, vai depender muito ali da questão do financiamento. E essa retificação custa bem caro, eu acredito que ela mude de acordo com o quanto você vai retificar, quanto você vai falar para a Receita que você ganha ali pelo seu CPF. Essa retificação, ela é para provar que você ganha um pouco a mais além do que você ganha ali pelo seu CPF. Só que dependendo de quando você fizer, também dependendo do mês que você fizer, ela gera uma multa, né? Porque geralmente a gente tem que declarar ali até abril, maio. No meu caso, eu tive que fazer isso quase no final do ano. Essa retificação gera uma multa. Então, além de você pagar já um valor super alto para fazer esse processo, é gerado uma multa na Receita Federal relacionado a isso. Então, e é um valor muito maior do que o próprio processo ali que você faz, e você tem que pagar esse valor.
que é como se você estivesse pedindo desculpa por não ter declarado antes, sabe? Então, se eu não tô falando assim, é de uma maneira bem leiga, gente, porque assim, apesar de eu gostar de finanças, eu não sou contadora, então tem coisas assim muito específicas que eu não vou saber explicar de uma maneira muito redondinha. É mais no meu contexto aqui, uma pessoa leiga no assunto. Mas é isso, tomem muito cuidado. E outra coisa que eu só fiquei sabendo mais de um ano depois, é que eu poderia ter tentado fazer o financiamento sem fazer essa retificação, para tentar passar no financiamento, meio que porque eles vão colocando, pontos para você fazer coisas que vão facilitar a sua aprovação no financiamento. Mas não significa que se você não fizer, você não vai passar nessa aprovação, entende? Mas na época, o jeito que foi me imposto isso e pressionado, parecia que se eu não fizesse, eu não ia passar de jeito nenhum. Eu acho que eu ia passar. Analisando agora, depois de né, depois de bastante tempo, ali quase 2 anos de ter feito. Mas é isso. Avaliem bem, conversem com pessoas confiáveis sobre o assunto, pessoas que não têm nada a ver, que não vão ganhar nada com isso, para você entender. Eu, no caso, só conversei com pessoas que tinham a ganhar, porque eu não consegui informação com outras pessoas na época e eu acabei cedendo a essa pressão. Outra coisa que vão colocar para você, falando que se você não fizer, você provavelmente não vai passar na aprovação do financiamento, é título de capitalização. Eu fui muito pressionada a fazer título de capitalização. Eu tive que aderir a 2, inclusive não só um, que eu sempre ouvi falar de título de capitalização, mas eu não sabia o que era, que é um dinheiro que você compra esses títulos, no caso, né, você paga por mês esse valor ali no débito automático do banco, esse valor vai para o banco e depois ele volta para você. Nesse meio tempo você pode ser sorteado para ganhar coisas ali que o banco tem. Só que no meu caso eu vou ter que pagar durante 6 anos esses 2 títulos por mês. É um valor que no final dá um valor significante, só que ele volta, o valor do título volta para mim. Os juros desse dinheiro, pelo que eu entendi, não volta. Então, vamos trabalhar com o número redondo mais uma vez. Digamos que ao final desses 6 anos pagando esse título, eu ganho de volta 15 mil reais, que foi o que eu paguei durante esses 6 anos. Só que esses 15 mil girou juros para o banco, ele ganhou dinheiro em cima desse dinheiro, certo? Certo. E eu vou ganhar só os 15 mil, não o que gerou de juros. Pelo que eu entendi. Se eu tiver enganado e alguém que entende essa parte souber, deixa aqui nos comentários. O que já é mais um gasto aí por mês pra gente que já gastou muito. Também, se você não tiver uma conta corrente quando você fizer financiamento no banco, você vai ter que fazer, e até aí tudo bem. No caso, eu também não tinha, eu tinha só conta poupança nesse banco específico, e você vai ter que fazer essa conta. Só que, além disso, vai ter cartão de crédito que vão fazer para você e vão vir coisas que não é anuidade ainda, mas eles avisam que vai ter anuidade. Vai vir uns valores de R$ 15, R$ 20 que vai para instituição tal. E eu fiquei cuidando, porque eu sempre olho os extratos. Eu fiquei, gente, mas o que que é isso aqui? Aí eu fui falar com a gerente do banco, falou que era doação para instituição, que eu nunca nem concordei com isso. Eu cancelei essas doações e eu também cancelei o cartão de crédito, porque eu podia ficar só com a conta sem o cartão de crédito, porque eu sofri um furto e eu achei que os cartões tinham sido furtados, porque eu não estava achando, mas depois eu acabei achando, mas eu deixei cancelado o cartão. Outra coisa que você precisa saber, você não vai começar a ser cobrado só depois que você entrar na casa. Assim que o financiamento for aprovado, depois de tudo isso que você tiver pagado e você for aprovado, você já começa a pagar imediatamente as parcelas. Eu comecei a pagar as parcelas 2 meses antes de fato me mudar. Você tem que estar preparado com esse dinheiro. Gente, lembra aqueles 50 mil que eu falei no começo do vídeo? Você vai gastar só em documentação ali uma média de R$ 8.000 a 10 mil, né? Dependendo do imóvel, mais os valores de possíveis surpresas desagradáveis que podem ter. Então, geralmente você vai ter que separar uns 15 mil só para documentação e imprevistos, ou até 20 mil. Então, aqueles 50 mil já vira 30, sabe? Dependendo dos gastos que você vai ter. E aí o seu valor de entrada fica baixo, né? E quanto mais entrada você dá, menos você financia e menos caro e menos tempo, né, pagando você fica, mas tem que pensar nisso e lembrar que você tem que ter dinheiro já imediatamente para começar a pagar as parcelas. A minha parcela não é baixa, né? Porque tem muitos financiamentos que as parcelas são menos de R$ 1.000,
menos de R$ 2.000. Não é o meu caso. E o meu financiamento ficou em 35 anos. Mas eu espero muito diminuir bastante esse tempo, até para diminuir os juros, porque os juros, eu não vou saber falar em números agora para vocês, mas digamos que eu compre uma casa de 100 mil, o que não existe mais, aparentemente. Mas se você compra uma casa de 100 mil, com os juros, ela vai, no final, custar 300 mil. Então, no meu caso, a minha casa, se eu for pagar só durante 35 anos, não adiantar nada, não amortizar, vai ser como se eu pagasse 3 casas da minha, para vocês terem noção. Os juros é bem alto, isso que por banco privado é muito mais. Tem isso, tem que estar muito preparado financeiramente, para os imprevistos ali iniciais, já na negociação, e você vai ter que começar a pagar imediatamente, antes de entrar na casa. Eu vejo gente que às vezes demora 6 meses para entrar de fato na casa. Isso que tem a parte dos gastos com mobília, mas eu acho que dá para ser um outro vídeo falando sobre isso. O que que vocês acham? Agora falando do seguro, que eu falei que ia voltar nesse assunto rapidinho. Gente, quando eu me mudei, no dia que eu me mudei, eu fui furtada, né? A gente fez a mudança, deixamos a mudança aqui, eu fui trabalhar. A minha casa, na verdade, a maioria das casas, aqui pelo menos, tem a estética como? É porta de vidro na frente, porta de vidro nos fundos. Dá pra ver tudo dentro da casa. E como eu tinha acabado de me mudar, não tinha como eu instalar cortinas naquele dia. E eu tinha trabalho importante. Então, a gente fez a mudança de manhã. Eu trabalhei a tarde inteira, tive compromisso ali à noitinha. E depois eu voltei pra cá pra trazer mais algumas coisas. De carro mesmo, né? Que não tinha vindo no caminhão de mudança. E quando eu entrei, eu percebi que a casa estava estranha, porque a gente deixou meio que organizadinho, sabe? Gente, quando eu vi uma roupa jogada no chão, foi o primeiro, meu Deus, entraram na casa. Depois eu vi o resto e não tinha energia, gente, porque é outra coisa, tem a questão de ligamento de água, de energia, e isso foi outro BO. Companhia de água, meu Deus, que dor de cabeça. Então a gente meio que no escuro foi vendo que a casa tinha sido arrombada. E aquele dia mesmo eu me comuniquei com a pessoa que fez a negociação para mim, a gente da casa, né? Entrei em contato com a minha gerente do banco, porque eu não estava achando os cartões como eu mencionei antes. Então, para bloquear, né? Porque esse cartão era mais difícil de bloquear do que outro, então tive que entrar em contato. Quando eu falei que eu tinha sido furtada, ao invés de alguém me informar, ah, mas tem um seguro, que você pagou R$ 2.500. E eu fiz BO, gente, eu fiz BO do que eu vi na hora, pelo menos, que tinha sido levado, que depois, até hoje, gente, quase 2 anos depois, eu ainda percebo coisas que simplesmente sumiram. Só que tem coisa que a gente demora um pouco mais pra perceber. Lógico, as coisas mais caras, mais importantes, a gente vê na hora, tipo, notebook, né, e afins. Ninguém me falou do seguro, eu não lembrei, gente, era uma coisa muito nova pra mim. Eu não sabia que esse seguro cobria esse tipo de coisa também. Enfim, passou-se todo esse tempo e só agora, sabe, 1 ano e meio depois, pouco mais de 1 ano e meio, né, que eu fui lembrar disso. E eu estou correndo atrás para ver o que que vai dar. Se eu conseguir alguma coisa sobre isso, eu faço um vídeo aqui também, porque pode acontecer com qualquer um. O jeito que a casa foi arrombada, eu poderia ter processado também a vidraçaria por má instalação da porta. Foi muito fácil, eles abriram com muita facilidade. Eu contei essa história quando aconteceu nas minhas redes sociais. Então, foi uma má instalação. Então, fiquem atentos com relação ao seguro. Eu sinto que muitos problemas que eu tive no decorrer de todo esse tempo, eu podia ter resolvido com o seguro. Não fui instruída direito, não foi, só foi assim passado para eu pagar, não foi explicado muitas coisas, como eu poderia usar, né? Enfim, nunca tinha tido seguro de casa, não sabia como funcionava. E agora só que tá quase acabando o seguro que eu tô sabendo, mas é importante ter um, ainda mais com as mudanças climáticas que a gente tem tido, né, então, além da parte de roubo e tudo mais, isso também. Esse vídeo ficou bem longo, né, gente, mas esse foi só alguns, os mais importantes, digamos assim, de tudo que envolve o financiamento para casa, o processo, como as pessoas não avisam a gente, não comunicam direito, colocam muita pressão, muito medo, para a gente acabar investindo em coisas que talvez a gente não precisasse, com medo da não aprovação, né. E já é um momento que você está gastando muito dinheiro, mas os bancos e ninguém tem dó de ninguém, entendeu. Mas eu vim aqui avisar vocês, se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma experiência diferente ou semelhante, enfim, uma experiência com compra, financiamento de imóvel,
deixa aqui que eu acho legal essa troca. Tem muita coisa que eu não sabia e tem coisas que eu ainda tô descobrindo sobre isso e como é difícil, gente, é muito difícil conseguir fazer a compra da casa e depois manter também. Eu acho que com certeza tem um vídeo sobre isso, porque eu gosto muito desse assunto de vida adulta. E se você gosta também, se inscreve aqui no canal, porque a gente fala sobre vida adulta, tem vlog, tem dicas de economias, de como economizar no dia a dia, não um vídeo de economia, vídeo chato, digamos assim. E tem bastante conteúdo sobre isso por aqui, porque a vida adulta, ela não é fácil, gente. Ela pisoteia em você e quando você já tá no chão, ela pisa um pouco mais. E além disso, tem quadro aqui no canal de entretenimento com dica de série, filme e outras coisinhas mais. Então acompanha aqui essa playlist que é o Sexta-feira em Casa que eu vou deixar para vocês. E é isso, curte esse vídeo, comenta, manda para quem precisa ver sobre financiamento. Um amigo teu aí que tá pensando em comprar uma casa, um apartamento, manda para ele para ter esse choque de realidade, né? Porque não é fácil. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!